Olá pessoal, vem com a gente nesse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do tão falado sonho americano. Olá pessoal, Emerson Góes chegando na área mais uma vez com mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo muito especial, porque nós vamos começar um projeto aqui no nosso canal que serão vários vídeos, né, do canal. A gente vai entrevistar muitas pessoas especiais, né, tanto que moram aqui nos Estados Unidos como lá no Brasil. Tem muita gente interessante no Brasil que também vocês precisam conhecer a história. Não é verdade? Então, hoje eu tenho aqui ao meu lado um paulistano lá de Campinas, um cara que a gente conheceu aqui, né? E vai contar para vocês um pouquinho da história dele. Está aqui o nosso amigo Daniel Olá, Bessa. tudo bom? Prazer imenso ver que estar aqui O- com vocês. A E é gente se isso. conheceu aqui, né, Dan, aqui nos Estados Unidos. Pois é. Ele é da mesma turma de Jéssica. Isso a gente já começou a se conversar na época dos estudos para vir para cá, né? Mas a gente só chegou a efetivamente se conhecer no primeiro dia de aula da turma lá da enfermagem. Exatamente. Você pode se apresentar para a galera aí. Olá, pessoal. Então, eu sou Daniel, tá bom? Tenho 29 anos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há um ano e atuo como enfermeiro na, na unidade de PCU, que é o Progressive Care Unit. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso bate-papo com o Daniel. Como a gente já falou aqui, então nós conhecemos o Daniel aqui nos Estados Unidos, né? É, então, Daniel, conta pra gente aí um pouquinho de como era a sua vida lá no Brasil e por que você decidiu iniciar o processo de imigração para os Estados Unidos. Bom, como eu disse, sou de Campinas e sempre morei com meus pais lá, até, até o dia que eu vim para cá, né? Só que sempre foi meu sonho morar fora. Não sabia se era nos Estados Unidos, se era na Europa, em algum outro lugar, até mesmo na América do Sul, só que eu sabia que eu queria morar fora, eu queria ter essa experiência de vida. E com o tempo foi passando, desde que eu era pequeno com essas ideias, a gente vai vendo que com 18 anos é muito mais difícil sair de casa do que a gente pensa, né? Aqui até o pessoal tem essa cultura de sair de casa, morar fora, arrumar um roommate, essas coisas, mas no Brasil a gente fica um pouquinho mais acomodado, pelo menos eu era um pouco acomodado nessa questão. Então fui ficando lá no Brasil, fui fazendo meu curso de técnico de enfermagem, ainda não consegui dinheiro assim para fazer alguma coisa maior, então fui fazer a faculdade também de enfermagem. E quando eu fui fazer a faculdade de enfermagem, já no final, eu comecei a ver e-mails de como morar fora, como utilizar minha faculdade em outro país, se era aceita, como funcionavam os processos de validação. Então eu cheguei a olhar países como da Alemanha, a Irlanda, cheguei a verificar os processos e vi, na verdade, nos Estados Unidos uma melhor carreira da área da enfermagem, né? Aqui o pessoal tem a questão do doutorado, do mestrado voltado à área da saúde, à área beira-leito, né? Que eu queria, é o que eu gosto, né? Então, quando eu estava terminando a faculdade, basicamente, já comecei a pesquisar, verifiquei uma empresa de um sponsorship, patrocinador pra gente. E a partir de então eu comecei o processo com eles. E foi 2 anos e meio até chegar daqui, basicamente. E como foi o seu processo de imigração para os Estados Unidos? Primeiro, eu considero demorado, né? A palavra que define é demorado com uma ansiosidade, né? Mas a gente tá ciente de cada etapa do processo, mas você não se dá conta, eu acho, de como funcionam as coisas até você estar nessa etapa. Então, como eu fiz a revalidação do meu diploma aqui pro boarding da Flórida, o primeiro passo era ter a prova de inglês, né? Eu acabei fazendo o TOEFL, eu adquiri a nota suficiente para fazer o NCLEX da primeira vez que eu fiz, mas não adquiri a nota suficiente para a questão do Visa. Então, o que que eu fiz? Então, essa minha parte foi um pouquinho mais demorada ainda. Eu tive que fazer uma prova do TOEFL,
Aí consegui essa nota, fui fazer o NCLEX, o tempo de estudo. Acredito eu que foram uns 10, 11 meses de estudo. E, inclusive, eles queriam que eu fizesse a prova em fevereiro, janeiro, mas eu falei assim, não, eu preciso acabar esse ano fazendo essa prova. Então eu peguei o último dia possível para fazer a prova do ano de 2021, que foi dia 29 de dezembro, e fui fazer a prova. Aí deu certo, passei no NCLEX, só que aí volta para outra questão novamente da prova do inglês, Uhum. que para mim foi a parte mais desafiadora do processo. A parte do NCLEX, eu acredito até para muitos enfermeiros, é até um pouco divertido de fazer, porque tem algumas questões de raciocínio, você estuda coisas que você gostava de estudar, mas coisas também que você não, não era tão familiarizado. Mas voltar para o inglês, chega uma parte do inglês que começa a ser chato, não começa a ser legal mais a questão de aprender palavras e tal, é mais coisa gramatical para a prova, coisas que você precisa fazer para realmente conseguir o score necessário. Então essa E foi a parte mais foi a difícil parte mais do processo. difícil. Eu acabei fazendo duas vezes essa prova, fiz a primeira, não consegui a nota, faltou meio ponto, mas aí na segunda apliquei com um professor particular e graças a Deus deu certo. Aí depois disso, só aguardar a fase migratória, que essa não tem o que fazer basicamente, é só sentar e assistir. Uhum. Então, processo todo. E quando você estava lá com a data marcada da viagem, como foi essa experiência? A data Sim. basicamente é uma das últimas coisas que a gente sabe, né? Porque depende de mil fatores para isso. Eu lembro até hoje que eu estava. E os horários que o consulado, a imigração, ela manda a sua entrevista, essas coisas, são normalmente de madrugada, né? Então eu lembro que eu estava no final do ano de 2022, em Natal, numa festa, e nessa festa, 3 horas da manhã, eu recebo a notificação, eu vejo no celular que eu recebi e-mail com a data da entrevista, né? Aí fui fazer a entrevista em fevereiro, lá no consulado lá do Rio de Janeiro, e depois disso a gente aguarda o sponsor falar quando que é a data provável, né? Que basicamente eles precisam aguardar a turma, né, a classe para fazer o período de imersão de estudos, né? Então, eu recebi a data, foi dia 24, né? Dia 24 de março de 2023. Então, quando eu recebi essa data final, aí foi um choque bacana, né, de realidade, que eu já tinha até feito festa de despedida, chácara com amigos, família, só que o pessoal perguntava assim, quando que você vai embora? Eu falava, não sei. Eu só, Você não divulgou a data que você veio? não, eu só falei a data assim quando faltava, sei lá, menos de um mês. Aí sim que eu falei, pessoal, tem a data certinha, bonitinha, que antes era só especulação, quando seria. Eu falava, acho que até março, até junho. Aí depois quando eu soube, ainda segurei um pouquinho, só falei com meus pais e avós, família. Aí depois que eu falei pros amigos tudo certinho. Então, como eu sei do processo todo também por causa de Jéssica, né? Teve um momento muito interessante e assim, para vocês acho também que foi muito desafiador, que é em relação à entrevista de trabalho. Sim, com Quando você foi certeza. entrevistado pelo hospital, né? Isso. Que lhe contratou. E aí? Então, primeiro é a surpresa que durante a fase da imigratória, depois que você passa da NCLEX em IELTS, né, ou TOEFL, você fica aguardando para saber qual dos estados que você sugeriu, se realmente eles vão ter uma vaga no hospital que você deseja, né? Ou no lugar que você deseja. Então, eu tinha escolhido a Flórida como primeira opção. Eles me passaram uma entrevista para um hospital em Sanford, a 30 minutos de Orlando. E para essa entrevista, eu fiz um preparatório com a própria equipe do meu sponsorship de 30 minutinhos, a coisa mais rápida, mas a entrevista em si foi uma delícia, para falar a verdade. É uma entrevista totalmente diferente do que as entrevistas que eu tinha no Brasil, por exemplo, aquele padrão de prova, teste, se não adquirir a nota necessária, você nem passa para a segunda fase, conversar com o gestor, psicólogo, o pessoal de toda a área do RH, né? E aqui eu tive só uma conversa com o manager, que era o meu chefe da época, e nessa conversa com ele pergunta até questões, por exemplo, algumas drogas vasoativas, alguns sedativos, se a gente tem alguma certa familiaridade com essas medicações. Mas o mais interessante é que ele pergunta mais coisas, atitudes que você tomaria
em relação à ética e morais em cada situação. Por exemplo, se você vê um colega fazendo alguma atitude errada no serviço, qual que seria a sua ação referente a essa atitude do colega? Seria confrontar ele? Seria notificar o seu gestor? E como que você faria essa abordagem, né? Então teve muitas, basicamente a entrevista foi mais por questões éticas e morais, perguntando sobre situações, do que realmente questões científicas. Até porque se você fez NCLEX, passou na prova, teoricamente o conhecimento básico assim necessário para atuar na área você tem, né? O que você precisa mais é familiaridade, especificidade com a unidade, com o hospital que você vai trabalhar. Mas a entrevista foi super bacana, não fiquei nervoso, o pessoal me deixou à vontade, foi super bacana mesmo. Então, Dan, aí tá, tudo certinho, viagem marcada. Entrou lá em São Paulo no avião, chegou aqui nos Estados Unidos e a experiência, os primeiros meses. Como foi também a questão de alugar um local para ficar, uma casa, um apartamento, e também a compra do carro? Resuma um pouquinho para a galera aí como foi isso. Bom, primeiro é que as primeiras experiências aqui são sempre ótimas, né? Porque para mim que nunca tive aqui, foi uma novidade, chegar aqui tudo novo, falar uma nova língua, comidas diferentes na prática, né? Então, os 3 primeiros meses eu acho que foi uma maravilha. Depois que você vê o choque de realidade um pouco de você realmente quer uma nova vida, mas é aquele negócio, trabalhar e viver, pagar conta, as coisas do dia a dia. Referente ao aluguel do apartamento, como que foi? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ficar escolhendo os lugares que eu vou. Então eu só dei uma olhada na internet em alguns lugares rapidinho e escolhi um perto do serviço, eu moro a 10 minutos da onde que eu trabalho. Mas foi tranquilo, tá? O lugar que eu fui primeiro tinha desconto para funcionários da saúde, então tinha um desconto baixo, mas é um desconto pelo menos. E eles não pediram nada de um aluguel ou dois, nem nada. O que eles pediram para mim era um depósito de R$ 565, dólares. Então depois que fiz esse depósito, já entregaram a chave sem problema algum. Tem que providenciar o seguro da residência, né, que é obrigatório, e também fazer a ativação da energia elétrica. Tirando isso, já está Foi bem pronto. tranquilo, né? Foi Então, bem tranquilo. Foi tranquilo e rápido, né? E a questão do do carro. carro. Porque Bom, sem carro aqui não vai, né? não, Tem que ter um impossível. É carro. impossível. Tem que ter um carro. Como Quando eu foi? cheguei aqui, eu olhava o pessoal, não via ninguém na rua. Eu falei, gente, por que o pessoal não anda na rua, né? Cadê o pessoal, né? Mas, gente, hoje eu entendo. O calor que tem aqui, o quão longe que é as coisas, tipo assim, não dá pra arriscar você sair num lugar e não ter carro. Mas, enfim, o carro, eu peguei com uma agência na qual ela financiava o carro em algumas parcelas fixas. Então, basicamente, eu só tive que escolher o modelo que eles tinham, basicamente, na rede deles, né? O modelo que mais me agradasse. E durante um tempo, enquanto o carro era 0 km, quando o carro ainda não estava pronto, eles alugavam um carro para mim. Foi super tranquilo também, um carro super bacana, no mesmo nível do carro que eu tenho. E depois disso, fui pegar o carro na concessionária. Os valores de juros são um pouco altos, sim, não vou falar que não são, mas pelo menos as parcelas, hoje em dia que eu pago, são as parcelas acessíveis. Então tive que dar um down payment. Quando eu fui pegar o carro, fui dar um adiantamento, né, desse dinheiro. E depois disso, tudo certinho, nenhuma reclamação. Hoje só se eu pudesse, tivesse alguma opção, talvez eu compraria um carro usado pela questão da valorização, da desvalorização, na verdade, do carro novo, né? Mas do contrário, não me arrependo de ter pego o carro. Faria a mesma coisa. Muito bem, Dan. Então, aí, nesse ano que você viveu aqui nos Estados Unidos, qual foi, assim, a parte mais difícil dessa sua adaptação, desse seu ano vivendo aqui, nas terras americanas, vivendo o sonho americano? A parte mais difícil, às vezes, é ficar sozinho, tá? Porque, na verdade, o meu parceiro mora comigo, só que ele tem vida em São Paulo também. Então, às vezes, quando eu estou sozinho em casa é mais difícil, eu sinto falta de falar português. Mas tirando essa parte da solitário, eu acho que a segunda parte mais difícil é o trabalho.
porque a gente pensa que a gente sabe inglês, entende inglês, mas tem diversos sotaques, tem palavras que a gente não conhece, tem colocações em frases diferentes, né? Os phrasal verbs que o pessoal fala e às vezes a gente desconhece, sem contar o nome das modificações, né? Que a gente pensa que é só mudar uma letrinha no final, colocar um E ou alguma coisa assim que normalmente é a palavra em inglês, só que não é. E às vezes mesmo sendo a pronúncia é totalmente diferente. Então o trabalho foi uma das questões assim que até hoje na verdade é um desafio, porque a gente na enfermagem a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? E dependendo das situações, são tratamentos diferentes, medicações diferentes e coisas óbvias que a gente aprende a todo dia. Então, um grande desafio para vocês que já estudaram bastante inglês ainda é o inglês. Aí no inglês, aí no inglês. Sempre será o inglês ainda, porque a gente não é nativo, a gente não conhece não tem um vocabulário assim mais extenso do mundo, mas é bem desafiador, com certeza. Mas assim, lá onde eu trabalho, na Amazon, então, o espanhol, eles falam muito espanhol, tem muitos hispanos aqui. Falam. Lá no hospital também tem. Tem bastante. Ajuda ou dificulta? Ajuda por algumas questões. Eu acho que dificultar não dificulta não. Ajuda, a gente tem muito porto-riquenho lá, tem muito pessoal da República Dominicana, tem bastante hispânico, como você falou. Uma coisa que é engraçada é que é totalmente diferente o cuidado, o jeito de falar dessas pessoas do que se fosse uma americana. Você só um pouquinho dá uns abraços na gente, um aconchego, chega, oi papi, oi mama. Aham, Então eles são um pouquinho mais descontraídos, né? Eles estão sempre cumprimentando, estão sempre naquele calor, né? Então ajuda, e mesmo não só para mim, como eu sei que essa experiência para outros enfermeiros que falam também português, eu sei que quando tem algum paciente que fala espanhol, família internacional, eles acabam chamando a gente e querendo ou não, a gente acaba assim entendendo, se comunicando, né? Então eu acho bacana ainda ter esse monte de hispânicos e latinos aqui. lá onde eu trabalho na Amazon, é uma mistura, né? Isso. Quer dizer, eu não tenho o nível de inglês que você tem, que essa tem e tal. Aí o que eu faço? Eu me comunico com 3 línguas. É português, espanhol e inglês. Eu com você assim também lá. Sim, com certeza. É do mesmo jeito. É bem interessante isso, né? Com E assim, certeza. eu falando um pouquinho também, é, os hispanos são show de bola. São. Eu tenho uma amiga da República Dominicana que me ajudou bastante lá na Amazon e uma brasileira também que me ajudou assim demais. Eu tive muita sorte É. de ter uma brasileira como chefe. Muitas pessoas falam que quando a gente se muda, essas coisas se afastar de brasileiros, mas porque a gente vai ter mais imersão na língua, essas coisas, mas eu sou totalmente contra, na verdade. Eu acho que no final, quando você percebe quem te ajuda aqui ou quem está mais do seu lado aqui são os brasileiros, né? Legal. Baseado na sua experiência, né? Você trabalhou aqui nos Estados Unidos 1 ano na enfermagem. Sim. E aí? É como as pessoas falam ou tem algo diferente? Ah, não, acho que é bastante diferente, né? Tudo bem que varia de hospital para hospital, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa botar na nossa cabeça, né? Primeiro, que eu coloquei que as tecnologias, as pessoas são diferentes. Então isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar e que é isso e que os processos não vão mudar. Alguns processos deles eu considero um pouco arcaicos, mas porém são coisas que não vai ser eu que vou mudar, entendeu? Então a primeira fase é o entendimento dessas coisas. Então tem coisa arcaica aqui? Tem uma coisa que eu cito como arcaico, por Ah, exemplo, ah. é o fax, tá? Diversas coisas eu tenho que encaminhar do serviço via fax. Eles não aceitam nem o e-mail que encaminha. Mas por outro lado, eu também gosto da tecnologia dos hospitais, que em coisas simples eu não tinha nos hospitais de Campinas. Por exemplo, escaneador de bexiga. Quando o paciente está fazendo retenção de urina, normalmente a gente lá brasileiro ia lá, apalpava, via como que estava, se o paciente estava sentindo dor, se conseguia sentir a bexiga. Aqui não, eles têm isso, né? Tem um aparelho de scan, de ultrassonografia, para você avaliar a bexiga. Enfim, e outras tecnologias que são simples aqui, o próprio processo de ter um computador que você, ou dentro do quarto, ou um computador que você
pega, leva para tudo qualquer lugar que você for fazer, são coisas que na minha realidade no Brasil eu tinha que disputar com computador, às vezes tinha que disputar com médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista. E aqui não, cada um tem seu computador bonitinho e é bem bacana isso. Mas diversas outras coisas são desafiadoras aqui pra gente, né? E uma coisa que eu sempre coloco na cabeça é o seguinte, se o sponsor está procurando gente para trabalhar no hospital, não quer dizer que o hospital seja bom, mas não quer dizer que ele seja ruim também. E o que eu quero dizer com isso é, se eles procuram pessoas internacionais, é porque faltam pessoas para trabalhar. Em hospitais maiores, mais conhecidos, não tem tanta falta porque tem mais atrativos para essas pessoas. E aqui, a questão da enfermagem referente ao Brasil, eu acho que eles têm muito mais autonomia como profissional, não só no escopo de atribuições, mas, por exemplo, uma coisa simples como você escolher o dia que você quer trabalhar. Os contratos não são todo enfermeiro recebe o mesmo valor. Não, vai variar da sua experiência, das suas especializações aqui, lembrando que as especializações do Brasil não são válidas aqui. E você vai discutir com o seu manager, com o seu futuro chefe, qual que vai ser a sua proposta de trabalho aqui. Ah, eu vou trabalhar full time, que significa trabalhar 36 horas semanais? Tá bom, mas eu vou trabalhar full time quanto? Eu vou trabalhar só de dia de semana ou tenho que trabalhar de final de semana? Tem pessoas que eu conheço que são travel agents, por exemplo, pessoas, enfermeiros que trabalham para agências, né? E que eles, por exemplo, têm acordos que eles só trabalham de dia de semana e só fazem dias seguidos. Ou eles têm um acordo que tem que fazer um final de semana por mês. Então, isso que eu acho bacana da autonomia daqui, que eles realmente podem fazer o que é melhor para ele como pessoa e profissional. Ô, Dan, e em relação ao acolhimento dos americanos? Você é brasileiro, vai trabalhar Uhum, lá no meio dos americanos, os enfermeiros americanos e latinos, né? sim. Os chamados hispanos. Houve diferença na questão do acolhimento dessas pessoas para você? E não houve diferença, mas é o que acontece, o que eu considero que é um pouco frio essa primeira abordagem deles, né? Porque estavam acostumados a chegar no Brasil, cumprimentar, dar um beijo no rosto, alguma coisa assim, um abraço, né? E no Brasil era uma alegria, né? Quando chegava alguém que você queria trabalhar junto no plantão, tinha até gritaria, oi. E aqui não, o pessoal chega, oi, olá, tudo bem, boa noite, tal, tal. Uma pessoa, por exemplo, que hoje eu considero uma amiga minha do hospital, que ela é americana, eu acho que demorou, por exemplo, 5, 6 meses realmente para a gente dar abraços quando a gente chega no plantão. Então isso é uma coisa que, na verdade, no segundo plantão no Brasil, se fosse uma pessoa que você se identificasse, já estava abraçando. Então eu vejo isso, por exemplo, como um pouquinho de uma barreira, um pouquinho o pessoal culturalmente um pouquinho mais frio. Já o hispânico não, o hispânico com quem a gente trabalha, já comentou o pessoal no outro dia já está lá, inclusive anotaram seu telefone, conversa, tal, tal, tal. Brincando mesmo com a Brinca, com gente, né? certeza. Interessante. Nesse ano, Dan, morando aqui nos Estados Unidos, né? Quais pontos positivos você pode assinalar? Tanto da vivência mesmo aqui e como no seu trabalho, sendo enfermeiro nos Estados Unidos. Os pontos positivos. Pontos positivos assim que eu mais vejo primeiro, referente à vida fora do hospital, é o poder de compra. Por mais que o pessoal fale, não é a mesma coisa de 20 anos atrás, 10 anos atrás, nenhum lugar é. E mesmo assim eu consigo fazer mais coisas aqui com o salário de enfermeiro, viver basicamente, aluguel, compras, sair, do que eu faria com o meu salário no Brasil. Então o poder de compra eu acho que é o principal. Apesar de não ser gigante, quando mais a gente se desenvolve aqui como profissional, mais a gente aumenta o salário e aumenta o poder de compra. Eu amo praticamente as estradas daqui. Eu acho uma coisa mais fantástica. Por exemplo, estava acostumado a andar numa cidade lá em São Paulo, Campinas, cheia de buraco, sinalização não bem feita. Então aqui isso é totalmente diferente. Eu amo ver as rodovias daqui, amo andar nelas. Acho a coisa mais bonita. E os mercados que é praticamente um outlet quando você vai de variedade de coisas que tem, né? Até mesmo as coisas congeladas que a gente julga assim tanto no Brasil, a gente acaba às vezes dando o braço a torcer e acaba comprando algumas coisas.
Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Pontos positivos que eu vejo no hospital que eu trabalho, primeiro, tudo tem um lado bom e um lado ruim, pelo que eu vejo, né? O lado bom dessa questão é lidar com os pacientes e ter uns pacientes que dizem obrigado para tudo e também nunca tive nenhuma discriminação pelo fato de ser brasileiro, de falar uma outra língua, nunca. Mas também pelo lado ruim, pela própria experiência com os pacientes, que aqui eu vejo uns pacientes um pouco mais carentes, que não sabem receber um não como resposta, que eles querem as coisas assim com certo imediatismo, independente do que esteja acontecendo. Então, essa é uma parte negativa e também tem a parte boa. E a tecnologia, eu volto a falar que é uma coisa interessante no hospital, que as coisas aqui, eu acho o americano, em geral, ele quer evitar processos, ele quer evitar desgastes desnecessários. Então, sempre você vai achar alguma coisa mais prática aqui para que seja ser feita. Coisas simples, como materiais de escritório, os computadores, tem tudo muito farto aqui. Coisas do arsenal, por exemplo, que dá tanto justificar as coisas no Brasil, a utilização. Aqui, os insurances, a gente não tem que fazer isso com os convênios daqui. A gente tem um monte de material à disposição, então isso é muito bacana. Acho muito positivo não ter essa escassez de matéria-prima ou outras coisas para a gente trabalhar. Então, como nem tudo são flores, e o que você poderia falar aí para o pessoal sobre pontos negativos de viver nos Estados Unidos? Porque todo mundo fala do sonho americano, né? Sim. E esse sonho é um sonho maravilhoso mesmo, ou é um pesadelo? Ah, eu acho que é um sonho para muitas pessoas. Para mim nunca foi um sonho. Para mim foi só uma vontade mesmo de conhecer afora, né? Só que acontece, nesse meio caminho, nesse um ano para cá, a gente vai analisando e vai colocando numa balança o que é bom para mim aqui e o que é ruim para mim aqui, né? E nesse tempo tem muito pesado a questão de família não tá aqui. Por mais que você faça videochamada, é complicado, não é a mesma coisa. Amigos aqui, amigos eu posso contar em uma mão só quantos faz aqui no serviço, é uma beleza. A gente chega, conversa, tal, tem assunto a noite toda. Mas, tirando esse período, fora do serviço, não tem aquela questão de convivência conforme a gente tinha no Brasil, né? Aquelas visitas em casa. A questão do serviço mesmo, a questão do hospital que eu trabalho, foi um hospital que eu me desencantei um pouco com questão de desorganização do processo de trabalho lá. Por mais que algumas outras coisas sejam boas, essas outras coisas pesaram bastante. E tudo isso influenciou para, no final, ter uma decisão para retornar para casa. Tá? Analisei bastante o que eu estava gastando aqui como custo de vida e o que eu, na verdade, consigo fazer no Brasil com esse mesmo valor. Então, tudo isso foi coisas que foram pesando para decidir no final que voltar seria a melhor opção. Sou filho único também, minha mãe fica bastante chateada pelo fato de estar aqui, por mais que ela sempre torceu para estar aqui, tem o maior orgulho, agora saiu um pouquinho do orgulho e está um pouquinho mais na saudade, né? Isso pesa um pouco também. Então, nós temos uma história muito parecida, né? Sim, com certeza. Acho que a diferença da nossa história para a sua é que eu e Jéssica estamos sempre juntos. Sim. E o seu parceiro não está sempre junto com nem você. sempre. A saudade da família também pesa muito para a gente. Pesa. Então, você poderia dizer que um dos pontos mais assim que fizeram com que você pensasse e decidisse voltar para o Brasil é a saudade da família? É a saudade da família. E teve duas ocasiões que eu também vi de colegas meus tendo que retornar para o Brasil, um com estado de saúde debilitado, e todo o processo, a questão da saúde aqui, eu tenho seguro de vida, né, seguro de saúde, porém, mesmo assim, saiba que você tendo um seguro de saúde, você indo para o hospital, você vai desembolsar algum valor, nem que seja algum valor mínimo. Então, vendo essas coisas também a longo prazo,
Eu falei, eu não quero isso para mim. E tem um fator importante que eu vejo, por exemplo, muitos amigos que vêm aqui morando, falando assim, eu quero comprar uma casa, tal, 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 tem esse planejamento. Eu comecei a cair na realidade e falei assim, Daniel, você quer comprar uma casa aqui, por exemplo? E a resposta era não, entendeu? Eu queria, se eu fosse adquirir um imóvel, eu gostaria de adquirir um imóvel perto de casa, perto dos meus pais. Então eu falei assim, por que que eu vou ficar postergando isso aqui, se a longo prazo, que eu sempre imagino na minha vida à frente, eu não quero estar aqui. Então eu penso, valeu toda a experiência, valeu o trabalho, realizei um sonho de estar aqui, de trabalhar aqui, de exercer minha profissão, mas preciso entender também quando chega e quando realmente chegou a hora de retornar para casa e também abraçar novos caminhos. Você se arrependeu de vir para os Estados Unidos? Não me arrependi, só algumas coisas que eu faria diferente desse processo. Que nem eu falei para você, a questão do carro eu faria diferente. A questão do aluguel, talvez eu pesquisaria lugares mais baratos para fazer de aluguel. E hoje, se eu pudesse, se eu soubesse a realidade do meu hospital, eu teria pedido para fazer entrevista em outro hospital. Então, não me arrependo da experiência, porque isso serviu ainda mais para aquecer e formalizar o meu relacionamento, serviu para eu amadurecer como pessoa, viver sozinho um tempo, essa experiência, eu acho que é necessária na vida de cada pessoa e na minha foi, mas não me arrependo de todo o processo não, inclusive mesmo se for pensar no dinheiro gasto, hoje eu estou naquela pensamento, dinheiro a gente trabalha e conquista mais, mas a felicidade não. E eu vejo que a minha felicidade ela não está aqui. Então, valeu sim a pena, valeu a experiência, valeu todo o aprendizado. Faria de novo essa aventura para cá, mas agora já vou dar um chega nela, não basta. Tá bem pertinho de dar um chega, Tá né? bem pertinho, daqui 2 dias já retornando, né? Pois é. Só desfazendo as coisas em casa, né? E de cabeça aliviada com isso. A gente em off, né, conversando, então é, acho que deve ser um alívio muito grande. Com Quando a certeza. gente toma a decisão de algo, né, e esse algo de voltar para o Brasil, então quando você diz assim, chega para mim, o período que você continua até chegar nesse estágio é meio complicado, mas É, quando diz assim, amanhã é o dia da libertação, né? exato. Então o alívio deve ser enorme. Eu acho que tem um processo de luto em cima disso também, sabe? Porque você começa a pensar, nossa, um planejamento que eu tinha para a vida, eu teoricamente, entre aspas, falhei. E não é sobre falhar, é questão sobre adaptação mesmo. Eu falo, a minha adaptação aqui não aconteceu. Pode ser que aconteceria em outro lugar? Pode. Já até conversei isso em casa, mas é uma coisa que eu prefiro assim, hoje não arriscar, que hoje não vale a pena. Prefiro mais retornar mesmo, ficar perto da família, ficar perto da mamãe, familiares, namorado e continuar lá por um tempo. E quem sabe mais pra frente não descarta a possibilidade de voltar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo de vários que virão, entrevistando pessoas especiais como o Dan. Então, Dan, a gente quer agradecer a você Obrigado, por viu? ter a coragem de falar aqui com a gente, com o pessoal do mundo todo, porque esse vídeo vai para o YouTube e todo mundo vai ter acesso a ele. E vai, através desse vídeo, ver a experiência de um brasileiro, né, lutador, sonhador, que fez de tudo para vir para os Estados Unidos e chegando aqui viveu o que tinha de viver e tomou a decisão de voltar para o Brasil. Isso aí. Então, o que eu e Jéssica desejamos a você é muito sucesso no Brasil e dizer que a nossa amizade continua. Com E certeza. nós vamos visitar vocês lá em Campinas ou São Paulo. E pode Certo? deixar que eu volto para visitar vocês também Pois aqui. é, a casa nossa, o apartamento, seja lá onde a gente for, estiver morando, quando você quiser vir para cá, você sempre será muito bem-vindo à nossa casa, porque, pessoal, ele viajava para o Brasil e deixava a chave para a gente usar o apartamento dele, né? Então é uma pessoa muito especial que a gente conheceu aqui nos Estados Unidos, mas que vai ficar aqui junto com a gente, no nosso coração, e as portas da nossa casa sempre estarão abertas para você. Obrigado, viu? Daniel Bessa. Um Obrigado, viu, abraço. campeão?